Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Talvez as pessoas não tenham percebido, pelo que eu olhei aqui nos veículos de comunicação, vou ter duas opções. Ou é descuido e falta de informação do que falou aqui, por exemplo, o nosso Fernando Fernandes, agora há pouco, explicando como funcionará essa investigação, né? Essa inspeção extraordinária, essa correição extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o chamado TRF4. Vejam, a caixa preta da 13ª Vara Federal de Curitiba e a caixa preta do TRF4, que ser caixa preta no sentido do avião, aquela caixa onde ficam as informações confidenciais, será aberta. O tiro saiu pela culatra. A bomba explodiu no colo do almoço. É disso que se trata. É algo muito maior do que, olha só, um ato administrativo. Vai ter lá uma correição extraordinária, que é um palavrão. Eu tive que perguntar para o Fernando Fernandes, e aí eu fui lendo aqui enquanto ele falava. Isso é uma investigação. É uma investigação sobre os atos realizados durante o processo da Operação Lava Jato pelo juízo. Lembra que ele falava que o juízo é Sérgio Moro, que era o responsável pela 13ª Turma de Curitiba, e pelo TRF4, que também, queridas, queridos e queridos, tem sobrenome, né? Atualmente, ela é composta por Carlos Eduardo Thompson Flores Leis, lembram-se dele? Loraci Flores de Lima e o Marcelo Malucelli, né? O TRF4. E o TRF4 tinha outros integrantes aqui, agora eu não tenho o nome na manga para dizer para vocês, e todos que participaram daquele processo onde houve, inclusive, aumento da pena do Lula. Recordam-se? Se não me engano, foi esse Thompson Flores, que era relator do caso, recebeu o caso Lula, no caso do apartamento aqui do Guarujá, e falou, não preciso de tempo, porque a peça está primorosa. No primeiro ou segundo dia que ele tinha recebido uma peça de não sei quantas mil páginas, ele disse, está primorosa, já vamos julgar. E julgou. E não felizes com o tamanho da dosimetria da pena aplicada pelo juízo, por Sérgio Moro, lá na 13ª Turma de Curitiba, eles aumentaram a pena. São essas coisas que serão investigadas. Mas como destacou aqui Fernando Fernandes, mais que isso, mais que isso, será investigado também como eles fizeram acordos com delatores. E eu me lembrava aqui, conversando com o Fernando, do caso de uma advogada que surgiu do nada, cujo sobrenome era Cata Preta, não tem o prenome dela, e um belo dia ela começou a fazer acordos de delação premiada de todos aqueles que estavam dispostos a delatar e falar, foi o PT, culpa do Lula. E aí ela ia fazendo o acordo de todos, milionários acordos. E um belo dia ela pega o avião e vai para Miami e sai, se não me engano, é preciso checar, eu não quero ser leviano,
Mas, se não me engano, ela anuncia no Fantástico que ela vai deixar a advocacia numa entrevista ao Fantástico como heroína que estava deixando porque havia sofrido ameaças de quem? De quem? Pergunta o blogueiro. Quem foram? É preciso resgatar a Cata Preta. Ela tem que abrir o bico e falar o que aconteceu. Porque Tacla Duran, Rovaizinho, você é de escorpião mesmo, você tem memória, né? Tenho. Tacla Duran dizia que as delações eram feitas a partir de uma combinação de um escritório de advocacia que tinha sociedade com a esposa, a Conja, esposa de Moro, e que esse escritório operava recursos para o juízo. Ele falava num esquema de corrupção, numa combinação. E agora o Fernando nos esclarece aqui que havia, sim, uma forma de, inclusive, se os recursos daqueles que delatavam estavam presos, como eles pagavam os advogados? E a suspeita do Fernando é que havia liberação desses recursos por parte do juízo. Ou seja, um dinheiro roubado era usado para pagar os honorários advocatícios daqueles que se dispunham a fazer o trabalho de advogados dos réus, que se admitiam corruptos e que tinham roubado dinheiro do erário público e ainda faziam acordos onde tinham a defesa liberada para receber os seus honorários e também falavam, não, eu vou ficar com uma parte da bufunfa, eu não libero tudo, eu roubei 50 milhões, vou devolver 10, vou devolver 5, desses 10, 5, 3 vai para o advogado que está fazendo a delação e só vai retornar para o erário isso. Isto não é transparente até hoje. Com essa investigação do CNJ, a caixa preta dos acordos econômicos das delações poderão ser investigadas. Ou seja, o tiro dado pelo TRF4 ao falar assim, olha lá, o Apple deu um telefonema para alguém e tal, e ele perguntou, você está fazendo tudo certo? Este movimento deles de tirar o Apple, que era um movimento desesperado, porque será que eles não calcularam que podia acontecer o que está acontecendo agora e ter uma investigação do CNJ? São desembargadores, não são idiotas. Eles não nasceram ontem, não são pessoas que não conhecem nada de justiça e de como funcionaria a cabeça do advogado do lado de lá. É que era tanto, mas tão grande, o desespero dessa gente, que eles arriscaram tudo, achando que, olha, não tem saída. O Apio está investigando isso. Se a gente não segurar o Apio, ele vai destrambelhar, falar e vai colocar a nu todos nós na beira da estrada. Mas então, como que a gente para? A gente arruma um jeito de construir uma narrativa onde ele fique desmoralizado. Até porque não se sabe até agora se a voz é de um juiz Apio naquele telefonema para o filho do desembargador Malucelli. Pode ser e pode não ser. É possível, inclusive, que não seja. A defesa técnica do Apio é que pediu para que ele fique em silêncio. Vamos traduzir defesa técnica igual a Pedro Estevão Serrano. Foi ele que hoje é advogado do juiz Eduardo Apio que pediu: pare, não fale nada. Primeira coisa a fazer é procurar os nossos direitos
antes de falar qualquer coisa. Pedro me disse isso e falou isso aqui no Fórum 11h30, porque este que vos fala pedia entrevista desesperadamente para Eduardo Arce. E o Pedro falou, ele não vai falar. E Rovai, eu estou dizendo o seguinte, sou eu que estou dando essa diretriz, porque assumi a defesa, desde aqui, com exclusividade para fora, no dia que assumiu a defesa de Eduardo Arce. E aí, por quê? Porque a ideia era fazer exatamente isso, fazer com que o CNJ se manifestasse e pudesse fazer esta investigação, né, que tecnicamente está sendo chamada de correição, né, uma inspeção extraordinária determinou uma correição extraordinária. Correição é investigação. Enfim, isso é uma bomba, e essa bomba foi um tiro no pé de metralhadora dado por aqueles que se achavam acima da lei. Era o que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todas.